Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 51, com o tema A Crise Afetivo-Moral da Monogamia no Mundo da Pluralidade. Hoje, parte 3. Esse episódio é um episódio importante, porque nós fizemos um episódio inicial introduzindo o tema, falamos de questões fundamentais do matrimônio situado no mundo plural, pós-tradicional que a gente se encontra hoje. A gente falou de sexualidade, a gente falou de afeto, a gente falou de moral na relação a dois, né? E a gente segue hoje tratando desse tema, explorando um pouco mais. E é importante dizer que é apenas um começo, que a gente está indo muito fundo em um tema de uma forma que ninguém mais está fazendo. Bem, para fazer isso, né, eu gostaria de nos apresentar. Eu sou Timóteo Madaleno, eu sou psicólogo, sou professor de psicologia do Instituto Federal de Goiás, aqui no campus Goiânia. Eu tenho um doutorado em psicologia pela UNB e tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade. O professor Cláudio Ivan de Oliveira também é psicólogo, com um doutorado em psicologia pela UNB. Ele é professor de História e Epistemologia da Psicologia da PUC de Goiás. O professor Cláudio também tem uma formação em Teologia Pastoral e Urbanidade e uma formação em Teoria Social. O professor Anderson Clayton Pires é filósofo, ele é sociólogo e é teólogo também. Ele tem um doutorado em Sociologia pela Federal do Rio Grande do Sul e ele tem um doutorado em Teologia, em Hermenêutica Bíblica pela Este de São Leopoldo do Sul. Importante dizer que todos nós temos experiência em aconselhamento. O professor Cláudio tem uma vasta experiência em aconselhamento. O professor Anderson, eu acho que é uma experiência ainda mais antiga, né? E tem uma experiência muito significativa no aconselhamento de casais também. Bem, dito isso, a gente está tratando então do conceito de matrimônio, mas considerando o matrimônio dentro de um mundo plural. A gente está falando, claro, a gente já situou que esse é um podcast que fala da fé cristã, mas a gente não está falando para cristãos, como o professor disse aqui em algum momento, a gente não está falando para cristãos do primeiro século. A gente está falando para cristãos que vivem hoje, nesse mundo complexo que a gente está. Onde questões que antes estavam talvez mais claras, mais distribuídas ali nos papéis de marido e esposa, questões relacionadas à sexualidade e outras eram mais simples porque tinham uma prescrição da tradição. Hoje elas se complexificaram muito, né? Para começar a conversar sobre isso no episódio de hoje, o professor Cláudio vai falar para a gente um pouquinho de um livro que foi publicado na década de 90, se não me engano ele foi reeditado em 2007, que é um livro do Anthony Giddens, um sociólogo inglês, um livro chamado Mundo em Descontrole. Né? Um livro bastante interessante. Eu vou deixar o professor seguir essa conversa. Né? Sim. O título do livro é Mundo em Descontrole, o que a globalização está fazendo de nós. Então, aí uma relação entre essa macro-realidade da globalização e o Giddens está interessado nesse capítulo no qual ele fala sobre família, como é que a globalização afetou as interações pessoais, os vínculos pessoais, não é? Quer dizer, a globalização, ela não é só um fenômeno que tem impacto econômico, não é? Mas ela provoca aquilo que o Anthony Giddens chama de uma revolução global. Por quê? Porque a destradicionalização produz exatamente esse encontro da diferença. A globalização, ela acelera um processo de destradicionalização, não é? Modelos plurais começam a coexistir e os próprios indivíduos, eles são arrancados de suas certezas tradicionais, de uma relação, aí aqui nos interessa a, a instituição do casamento, sobretudo, não é? E o casamento heterossexual, que é o nosso foco de interesse aqui, não é? Como é que a globalização produziu efeitos que provocaram uma desorganização
nessa interação piramidal que havia em uma família tradicional, não é? Giddens entende que família tradicional rima com uma desigualdade entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa, no sentido de que o marido tem prerrogativas que a esposa não tem, não é? Mas que tudo isso, também a ideia de que há um acoplamento indissociável entre sexualidade e reprodução, e não sexualidade e prazer, não é? Mas a globalização começa a produzir a emergência de novos modelos. Há uma obra do Giddens, que é As Transformações da Intimidade, que converge com a análise nossa aqui, em que ele diz que pela primeira vez na história, não é? As mulheres querem sexo, elas querem prazer. Isso se tornou algo desdramatizado, despecabilizado para elas, não é? À medida em que fenômenos como o desacoplamento entre reprodução, sexualidade e reprodução foi promovido pelos métodos anticonceptivos, não é? Então, a própria sexualidade agora ela se torna algo que o indivíduo faz alguma coisa com ela, que ele descobre, que ele explora, que ele descobre múltiplas possibilidades que não estavam dadas na tradição. E isso começa a mudar o jogo, a interação entre o marido e a mulher, não é? Significa que de agora para diante o marido é responsabilizado também pela competência de proporcionar prazer, de oferecer prazer para a mulher na interação sexual, não é? E a mulher também para o marido. Mas à medida que essas mudanças acontecem e que a destradicionalização colocada em celeridade pela globalização, ela deslegitima o consenso da tradição entre marido e mulher e, portanto, deslegitima os papéis, os tipos sociais definidos pela instituição do casamento, não é? Surgem conflitos. E esses conflitos nascem do fato de que as funções não são definidas, mas quem vai lavar os pratos, não é? Quem é que vai passar a maior parte do tempo fora de casa, quem é que no seu trabalho pode ter uma remuneração mais interessante para manutenção do bem-estar da família. Então surgem pontos de conflito para os quais a tradição não tem mais uma resposta a oferecer. E o Anthony Giddens diz então, nesse novo cenário que é potencialmente conflitivo, porque não há o consenso de papéis definidos, surge uma nova modalidade de relação pessoal, não é? Que não está mais ancorada na tradição. Ele chama essa nova modalidade de relações puras, tá? Não porque haja pureza sexual nelas, não é esse o ponto. Mas relações puras são relações não ancoradas na tradição. Elas não se mantêm pelos critérios impostos pela tradição. Essas relações puras, diz o Anthony Giddens, elas se mantêm pelas recompensas intrínsecas à própria relação, não é? Via de regra, são relações que não são arranjadas por um fator econômico. No que diz respeito à relação entre o homem e a mulher, cada um é objeto da eleição do outro por predicados
pessoais e de natureza de atração sexual também, que fazem desse outro objeto um objeto de eleição, não é? E, portanto, se começa uma história, chamou atenção, se começa uma biografia desse casal, tá? Esse casamento é um casamento que, não ancorado na tradição, ele será uma relação construída consensualmente, não é? Com a eleição de valores, interesses, com a negociação. Como é que esse casal vai se organizar? Isso já não está mais dado pela tradição. Se eles querem ter filhos ou não, isso tem que ser negociado. Se um quer e o outro não quer, surge uma situação de impasse, não é? Mas a tese do Giddens é que a tradição é substituída pelo diálogo como forma de busca de um consenso e de uma possível satisfação mútua naquela interação do casal, não é? A tese, ele diz que quando começou a estudar as terapias de casais, ele queria entender essa mudança no modelo, nesse novo modelo de relação pura no casamento, e ele disse que quando começou a estudar as teorias dos terapeutas que faziam um trabalho com os casais que estavam em crise, não é? Devido à conflitividade e outros fatores que dizem respeito a esse mundo da ausência do consenso da tradição, o Giddens diz ter identificado uma correspondência entre o modelo de relação pura sugerido por essas terapias e a democracia pública. Ele dizia que cada vez mais o que os terapeutas estavam ajudando as pessoas a promover, construir nas suas interações, reproduzia exatamente os modelos da democracia pública. Por quê? Se preconizava a existência de uma relação entre iguais, com iguais direitos, a abertura para ouvir e compreender o ponto de vista do outro, não é? E a confiança como um valor fundamental no casamento, mas é uma confiança construída, uma confiança que depende da constante atitude de autenticidade de ambas as partes, no sentido de comunicar as suas necessidades, não escondê-las, não é? Para que tudo isso possa ser negociado com a finalidade de procurar a construção de uma satisfação mútua no casamento. Então preste atenção. O casamento faz parte de um projeto de viver a própria vida, se a gente quiser usar um conceito de outro sociólogo, Ulrich Beck. Como assim? É o meu casamento construído pelos critérios que são negociados nessa democracia das emoções, como diz o Anthony Giddens, não é? A comunicação das emoções nessa interação e a conquista de uma intimidade, uma confiança, o prazer de identificar exatamente o que o outro significa para mim e o que eu significo para ele, não é? Muito bem, então é isso que o Anthony Giddens chama então de relações puras. Repito, relações que se mantêm não pelos ditames da tradição, pelas âncoras da tradição, pela coercitividade da tradição, mas pelas recompensas intrínsecas à própria relação. Intimidade, confiança, não é? Muito bem, está aí. Mas um outro componente também, para o qual o Giddens chama
a atenção é o componente da autorreferencialidade, não é? As relações puras, elas são um fenômeno que incorpora o que o Anthony Giddens chama de reflexividade do indivíduo na alta modernidade. O que é a reflexividade? É um automonitoramento cognitivo constante. Nas minhas interações, nas minhas relações, eu estou sempre perguntando: eu estou bem? As minhas necessidades estão sendo satisfeitas? Estão sendo consideradas? Eu preciso comunicá-las, não é? Então, a vida vivida na interação é uma vida automonitorada, sempre automonitorada com a finalidade de identificar um critério de autorreferencialidade, não é? Será que eu estou bem? Será que essa relação que eu vivo hoje, ela é uma relação que de fato me satisfaz? Mas por que a autorreferencialidade é o critério último e não o consenso, não é? Porque não basta que eu esteja satisfeito ou que o outro esteja satisfeito e a outra parte não. Se essa construção da relação pura, ela satisfaz, ela é agradável, não é? Ela provoca um senso de realização no outro, mas não provoca em mim, então isso é considerado um critério legítimo para a ruptura, não é? Então a baixa performance do outro no atendimento de necessidade, seja de natureza sexual ou não, não é? E que mesmo após as tentativas de negociação não se alcançou um redimensionamento e uma satisfação minha, não é? Por um critério de autorreferencialidade, então eu posso tomar a decisão unilateral da ruptura, sem o consenso, mesmo sem a participação, o consentimento do outro, não é? Então a gente tem um novo modelo, estamos falando de modelos plurais, não é? Então, além da monogamia heterossexual tradicional, que procura se ancorar na tradição, que delimita os seus critérios de manutenção do casamento, nós então temos esse mundo pós-tradicional que, por via desse macrofenômeno da globalização, produz efeitos que pervadem a vida pessoal e mudam as interações de amizade, não é? Pais e filhos, mas sobretudo nos interessa aqui essa análise que o Giddens faz sobre o casamento como uma relação pura. Eu acho que o primeiro ponto pode ir por aí. A exposição do texto, ela deve ser lida à luz de outras obras, né? Por exemplo, o conceito de autorreferência não é do Giddens, e nem tampouco de um outro sociólogo que queira falar sobre o tema da relação matrimonial, né? Mas uma característica de uma perspectiva de interpretação de certos tipos de sociedade que se organizam e que estabelecem certos desenhos, normas, que possam virar e se constituir em uma espécie de base de coesão para produzir um maior senso de segurança ontológico nas pessoas, né? E, portanto, se a gente tem um casamento no modelo monogâmico
que tem na crença da indissolubilidade o viés de projeção de uma segurança ontológica para o matrimônio, obviamente esses casais vão se preocupar menos com o bem-estar na relação. Vão dar a questão do bem-estar, vão dar pouca atenção para isso. E isso pertence a um mundo que o Guidas está entendendo que já não é um mundo que não está mais dentro do mundo que nós vivemos. É uma espécie de sombra, né? Alguma coisa que está passando, é uma sombra que está passando, que está lá para trás. Então, a autorreferencialidade, segundo a exposição do professor Claudivan, tem a ver com preservação dos interesses separadamente. Nós temos indivíduos, casamento, a base é indivíduos, quer dizer, aquela noção de unicidade é uma noção que não é uma noção que tenha relevância semântica para esse novo tipo de configuração matrimonial de relação. Quando o senhor fala de unicidade, o senhor está fazendo referência ao modelo tradicional de uma só carne. Uma só carne, né? Então, unicidade significa se preserva as unidades. Então, não tem essa de uma só carne. Existem duas carnes separadas. Então, a autorreferencialidade é um conceito que corta essa noção de unidade substancial e provoca, então, uma noção de unidades separadas, unidades individuais separadas. Portanto, o que ele pensa, o que ela pensa, o que ele quer, o que ela quer, ele quer. Não há fusão, nem de perspectivas de interpretação do mundo e nem de vontades, de projeção de quereres. O que ela quer necessariamente não é o que ele quer. Aí entra um problema. Isso reflete essa natureza plural que nós falamos lá atrás. Plural significa isso, um quer uma coisa e outro quer outra. Então, hoje, quando se fala de casamento e matrimônio, nós falamos do matrimônio hoje dentro desse modelo. O modelo do Novo Testamento é um modelo de matrimônio monogâmico. Se valoriza ainda a crença judaica de que os dois se transformam em uma só carne. O modelo de hoje não é esse mais. O modelo de hoje está mais para um contrato. O cristão do primeiro século não está preocupado em contrato social. Ele está esperando o advento da vinda de ele não vai levar nada para o céu. Já o de hoje não, ele casa e tem um contrato. Olha, quando a gente se separar, já é uma previsão para a separação. Você fica com a 50% de tudo que a gente construir no casamento. Já é um casamento que prevê a sua própria destruição. Então, cada vez que se assina o casamento e se sacramenta um contrato social, ou um direito e um dever, uma cláusula de direito e dever, se está dizendo o seguinte: olha, nós não acreditamos muito nisso. Nós damos um valor relativo para isso aqui. Obviamente porque é plural, e quando se fala de pluralidade, se fala de preservação das unidades individuais. Existem unidades individuais, existe unidade coletiva, ou unidade substancial. A unidade substancial é quando dois se transformam em um. Quando se preserva as unidades dentro da sua singularidade, dentro da sua unicidade, então nós não temos como substanciá-las. Então, elas não podem ser substanciadas, então esse negócio de os dois se transformaram em uma só, isso não funciona mais, passa a não funcionar. E aí nós temos um problema, porque aí entra o conflito entre um credo da igreja instituído, sacramentado, porque o casamento a partir do Trento é compreendido como sacramento. Concílio de Trento. E daí para frente, protestantes e católicos passam. O protestante não vê o casamento como sacramento, mas da ideia de sacramento se depreende uma crença de que é insolúvel. O que Deus une, o homem não pode separar. Então é aquela coisa,
o casamento deve ser imortalizado, deve ter, não é bem imortalizado o conceito, mas deve ser de natureza imortal. Ele não pode morrer. Ele não pode morrer. Nem mesmo que os seus envolvidos, os seus implicados queiram matá-lo. Mas não pode. E aí entra a função da igreja. Preservar essas unidades, mesmo que eles não queiram ficar no casamento. Então, aí se cria uma falsa tolerância, que a gente já falou em podcast anterior, se cria uma falsa tolerância, e a gente sangra o casamento. Por quê? Porque enquanto eles estão longe das comunidades, eles estão vivendo o tempo todo em guerra o tempo todo um com o outro. Isso vai produzindo um enfraquecimento afetivo cada vez mais flagrante, e isso, a partir dessa cultura do desrespeito, vai se criando outros males na relação que afetam a vida dos filhos. Afetam a vida dos filhos. Então, veja bem, a separação entre o conceito de crença e confiança. Quando o conceito de crença está para o modelo tradicional, a configuração tradicional de monogamia. Já de confiança, não. Você vai ter que me provar que você merece minha confiança. Então, não é crença, não é fechar o olho e caminhar. É andar com os olhos abertos e ver o que você está fazendo, se você merece ou não o meu afeto e a minha confiança. Então, há uma diferença. O pessoal pensa que a modernidade converge, produz unidade semântica de conceitos. Não produz unidade semântica de conceitos. Ou seja, confiança é confiança, e dentro do conceito de confiança existe um grau de racionalidade ou de racionalização. Dentro do conceito de crença não pode haver racionalização. Suspende-se o conceito de racionalização. Por quê? Você tem que fechar o olho e acreditar. E é isso que dá força, caminhar pela fé. Mas uma fé que a gente tem que perguntar se é fé ou anulação da fé. Afirmação de uma vida destituída de senso de direção. Senso de direção porque existe sempre uma necessidade de se preservar a autoestima de cada um dos implicados na relação. Veja bem, então, começa aí. O professor Cláudio, quando fez a exposição, algumas vezes ele usou o conceito de autorreferencialidade para caracterizar essa nova morfologia, essa nova configuração matrimonial de relação macho e fêmea. Nós estamos numa sociedade plural. A sociedade plural criou essa configuração de unidades separadas, de unidades individualizadas. Portanto, nós temos aqui o A no seu espaço e o B no seu espaço. Não vira o AB. É o AA, o AB, o BB. E é isso aí. Então, esse é um bom motivo para a gente criar uma cultura de guerra. Uma trama que pode redundar na separação, no divórcio. Divórcio significa, para quem não está nos ouvindo, divórcio significa separação. Divórcio não é o que o cartório te dá sob a emissão e assinatura de um juiz. Não, divórcio é quando você resolve sair de casa. Aí já existe um divórcio. É porque havia critério dentro da sociedade judaica, um critério que isso teria que ser levado ao corpo de juízes da própria religião, geralmente que se reuniam no Sinédrio, e que faziam parte do Sinédrio, e que lá se decidia tudo que dizia a respeito à vida cotidiana do judeu. Então entra o tema do matrimônio também. E tem que ter a expedição do religioso. Geralmente é uma autoridade relacionada ao Sinédrio. É ele que deve endossar a intenção ou a decisão do casal de se separar. Tem razões muito objetivas para isso acontecer. Pois bem, então,
lá essas razões são claras, mas hoje não. Hoje o critério nós vivemos, o mundo plural é definido como a sociedade do bem-estar social. É assim que se define o mundo moderno, o mundo plural. É a sociedade do bem-estar social. Se a natureza dessa sociedade plural é pautada no valor do bem-estar social, então nós temos que admitir que todas as instituições que são fundamentadas a partir desse fulcro, bem-estar social, estado de bem-estar social, então essas instituições devem refletir esse valor. E se ela tem que refletir esse valor, veja bem, então essa nova configuração de casamento monogâmico, ela não pode ser, não pode se compreender como uma associação de pessoas sem interesses práticos afins. Se você vai perguntar para o rapaz, quando está na igreja e quer se casar, está lá no palco, está lá na frente do padre, do pastor, o que você quer com o casamento, com a decisão do casamento? Eu quero fazer minha esposa feliz, quero ser feliz no casamento. Todos provavelmente vão dar essa resposta. E quando não sabem dar essa resposta, porque não pensaram o suficiente para falar isso, caminham para essa direção e vivem por essa direção. Agora veja bem, essa base do bem-estar social é também uma base que acopla a outros modelos eu diria, modelos de comportamento que estão diretamente associadas a formas culturais típicas de cada sociedade. Por exemplo, o patrimonialismo. Isso é da família, do modelo cultural patriarcal. Então, o que as famílias fazem, por exemplo? Quando o cara é solteiro, ele não tem carro, ele não tem casa, ele não tem apartamento, não tem nada. Via de regra, a mulher também não. Ela mora com os pais. No máximo que ela tem é um carro. Ou pode ter uma casinha, um apartamentozinho de um quarto, sei lá. O máximo que tem. Mas depois que casam, a obsessão de acumular patrimônio, daí a razão de patrimonialismo, começa a crescer. Aí a gente vai ter que ter uma casa boa para morar, porque nós queremos construir uma família, num lugar gostoso, que dê conforto, etc, etc, etc. Viu, Tamires? Então, é assim que a coisa se processa. E via de regra, tem que trocar de carro também, viu? Esse negócio de ficar com um carro de 10 anos igual antigamente, 10, 15, 20 anos, não funciona mais hoje. Veja bem, são exigências patrimonialistas de um empreendimento afetivo, entre aspas, que representam os valores de uma sociedade que tem como base a ideia de bem-estar social. Ordem, mas é um bem-estar social que está rimando com um valor positivista. Ordem e progresso. Tem que ter o progresso, tem que crescer, mas crescer numa perspectiva patrimonialista. E é exatamente esse modelo, esse é o modelo que nós temos esse novo modelo de matrimônio monogâmico, né? E que está produzindo essa noção de casamento potencialmente fragmentado. Fragmentado porque essa união ou essa unidade substancial não é uma característica desse novo matrimônio. Não é. E está aí o seu calcanhar de Aquiles. Se fosse, quando quebrar o casamento, tem que quebrar os dois, não pode quebrar só um. Não pode só um ser beneficiado, não pode só um ficar com uma parte patrimonial do
construído ao longo do casamento e o outro sem nada. Teria que ser assim. O homem, como a parte mais forte, tinha que dar tudo. Só vou ficar sem nada. Não é assim que acontece. Via de regra, se divide em dois, 50% para cada. Isso mostra que o casamento se tornou um negócio. É um negócio. Não se trata de uma formação, a sacramentação ou a sacralização de uma unidade afetiva. Se fosse assim, os bens seriam de menos. E ele não seria avaliado ou ele não seria validado pelo, eu diria, pelo critério pelo dispositivo jurídico do contrato social. Então nós temos aí vários problemas. Nós criamos um modelo de monogamia que tornou a relação entre o cônjuge uma relação de interesse prático. Por isso que a sobra, a relação sexual que fica sempre para a sobra, é uma atividade sempre menos importante do que a ganhar dinheiro, a trabalhar muito. Tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, para comprar, para melhorar de vida, para mudar de apartamento, de casa, de carro, para viajar, e etc, etc, etc. Bem, vamos fazer isso a vida toda, mas lá na frente o tombo aparece. A providência dá um jeito. Fala assim, olha, eu vou mostrar como foi inútil essa construção. Esse labor capitalístico de formação de uma relação matrimonial. Lá na frente. É só deixar. Quem confia e quem caminha pela fé vai ver que isso vai acontecer. Eu não quero não quero aterrorizar os casais que estão nos vendo aqui. Mas se você tiver bom senso, se tiver senso crítico, e se você tiver compromisso com verdade, com o ideal de verdade, você vai saber que eu não estou falando algo que não seja algo relacionado a esse ideal de verdade, de exposição da verdade. É isso que está acontecendo. É essa realidade que nós vemos sendo revelada nos fatos da história, da vida, da convivência de um macho com a fêmea hoje. Por isso que se tornou inatrativo. Se tornou inatrativo o casamento para muitas pessoas. O termo casamento já produz um problema complicado, né? Porque vem carregado de outros conceitos, outras crenças, outras ideias, ora ligadas à religião e ora ligadas ao capitalismo, como modo de produção. Então, essa outra forma, esse casamento, no modelo antigo, no modelo tradicional, ele é uma soma. É um casamento perfeito da religião com o capitalismo. Produziu essa anomalia, essa forma de casamento que é uma anomalia. Às vezes é triste, é ruim falar isso, mas tem que ser dito. Eu não estou tendo experiências de alegria, de felicidade em estar comunicando isso aqui. Mas é isso que está acontecendo e não há como fugir disso. Espaço, nós temos numa sociedade plural várias modalidades de experiência orgástica. A sexual é, sem dúvida, talvez a mais poderosa, mas não é a única. Portanto, nós podemos ter experiências orgásticas andando num carro de bom conforto, num BMW de R$500 mil, ou quem sabe em algo parecido com isso. Nós podemos ter uma experiência de orgasmo, ou experiência orgástica, que o sociólogo Bauman fala, desfrutando de uma boa sala, um home theater, né? Numa casa de bom tamanho, de 300, 400 metros quadrados. Né? Então, as pessoas fazem as suas escolhas e depois haverão consequências. Não pense que as escolhas não produzirão desdobramentos. Vão haver. Investe nas coisas, que você vai ver que o seu relacionamento vai vir eu diria, o êxito de uma boa escolha vai ser suprimida
pela escolha da conveniência, do pragmatismo presente nas culturas do patrimonialismo e dessa modalidade de matrimônio que sela-se é selado pelo termo jurídico da indissolubilidade. É jurídico, quer dizer, é um contrato social, mas é um contrato social que não garante a alegria de uma convivência. Garante simplesmente o perdurar de um mal-estar que pode durar por a vida toda entre o macho e a fêmea. E as pessoas ficam sem coragem de se divorciar, porque estão na igreja. Isso pode... Eu não sou a favor, e para quem está nos vendo e está pensando que eu vou para essa direção, eu não sou a favor do divórcio. Eu já, na minha atividade pastoral, eu já tentei segurar muitos casamentos. Mas é inútil. É inútil por duas razões, porque os próprios implicados na relação não acreditam mais no matrimônio. E segundo, nós estamos... o problema também é de natureza sistêmica, cultural. O modelo criado é que não funciona mais. Ele foi bichado, porque ele foi maculado tanto por uma cultura patrimonialista de um capitalismo de produção, quanto de uma religião imperialista, como o catolicismo. O reinado para o catolicismo é ad eterno. Portanto, tudo que está relacionado a ele, sob a proteção desse sistema religioso, de crença religiosa, também tem que ter a mesma natureza, tem que ter a mesma projeção, tem que ser ad eterno também. E aí se projeta, imagina, se os casamentos começam a quebrar dentro do catolicismo, daqui a pouco a igreja acaba quebrando também. Dito isto, para justificar a fala do professor, para melhorar a compreensão da fala do professor, caso alguém tenha dificuldade, acho que foi claro o que ele falou, não tem como a gente não entender, mas é para ampliar o leque de compreensão. Então, note bem, conceito de unidade é um conceito problemático para uma sociedade plural. Portanto, quando se fala serão os dois uma só carne, opa, isso é um problema. Porque dentro dessa configuração matrimonial monogâmica dessa sociedade pós-tradicional, essa unidade não é unidade substancial. Não é 2 em 1, mas é 2 em 2. É duas unidades separadas por interesses, por valores. E o valores é o bem-estar individual. Não é do casal. É individual. É o meu bem-estar e o seu bem-estar. É isso que marca a natureza dessa nova configuração monogâmica de casamento. Quer perguntar alguma coisa, Timóteo? Você está apreensivo, hein? Um pouco. Não, mas eu estava lembrando, acho que é do primeiro episódio, né? Dessa sequência, 49, os 50, não sei. Eu estou pensando no modelo que o senhor apresentou lá, na recomendação do apóstolo Paulo. Né? Nessa configuração, né, em que eu sou eu e ela é ela, eu estou pensando no meu bem-estar. Ela que pense no dela. Né? Quando casa os dois, ok. Não é? Então, mas, na verdade, quando casa os dois, eu estou satisfeito porque está me atendendo. Isso acaba contrariando um pouco aquela recomendação. Mas não. Sim, tudo bem. Mas nós não podemos... Agora não. Uhum. Primeiro nós estamos na fase discricional. Sim. Estamos escrevendo como é a realidade do matrimônio agora. Sim. Depois nós vamos pensar isso à luz da fé cristã. Uhum. Não é o momento ainda. O momento agora é problematizar isso aí, esse modelo. Não problematizar, porque quem está nos vendo lá, está nos ouvindo, tem que ter honestidade intelectual. Tem que admitir, falar assim, não, é isso aí. Então, a gente não pode estar mostrando o problema e oferecendo uma solução quase que simultaneamente. Vamos primeiro trazer os problemas. Vamos abrir a lata do lixo. Mas eu não era nem falar da solução, é falar do choque mesmo. É inviável aquilo lá, para esse modelo aí. Sim, sim. Né, para essa tendência aí, ou seja, eu pensar primeiro na necessidade dela, como assim? Como é que eu me sacrifico? Como é que eu protejo ela do sofrimento? Eu quero me proteger do sofrimento, certo? Sim, esse
o modelo plural que ele apresentou, né? Olha bem, Paulo diz: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. A tradução literal não é essa. A tradução do grego é: mulheres para os seus maridos, homens, como eles sejam. Ou mulheres, seja para os seus próprios maridos. O senhor está lendo o texto No grego. no grego original, né? Seja para os seus próprios maridos. Essa é a leitura literal do grego. Aí nós bagunçamos um pouco. Que vieram as famílias de textos ao longo da história, desde o segundo, terceiro século, até o Receptus, que é o texto dos reformados, dos reformadores. Aí nós acrescentamos um versículo que era pequenininho assim, ficou desse tamanho, né? Que merece uma análise crítica de uma crítica textual e etc. Mas seria essa a tradução. Mas uma tradução que a gente não entenderia muito bem. Como é que é esse negócio? Mulheres sejam para os seus próprios maridos? É. Porque a mulher submissa era a que traía. O conceito de insubmissão está associado ao conceito de infidelidade conjugal. Então, muda um pouco esse negócio submisso, porque a ideia não é mostrar uma piramidização. A mulher está por baixo, seja submissa. Mas é para mostrar o seguinte: você tem potência afetiva para desejar somente um homem? Para torná-lo suficiente? Porque o homem, ele é menos potente sexualmente do que a mulher. A mulher tem uma capacidade de uma potência sexual muito superior à do homem. Portanto, ela consegue realizar sexo por muito mais tempo do que o homem. E isso, para algumas, se torna um problema. Porque o homem se torna insuficiente. Um só. Seja somente para os seus homens, seus maridos. E o problema é desafiador, porque os homens sempre tiveram esse ímpeto cognitivo, acreditando-se superior à mulher, de corrigir, de masculinizar cognitivamente a cabeça da mulher, colonizar com valores masculinos o modo de agir da mulher. E o Paulo diz literalmente o seguinte, no grego: homens, maridos, amem as vossas esposas como elas são. Viu, Tamires? Então, escolha bem antes de casar. Porque depois de casar, vai ter que aceitar do jeito que são. Nós vamos ter que arrumar uma cadeira pro Ramiro. Não existe esse trem de reeducação moral da esposa no casamento. Não existe, não. A tradução aqui é literal. Homens, amem as vossas esposas como elas são. Agora, me fala, qual é a chance disso dar certo? Se a base, o fulcro, o fundamento, não for a fé. Não for a crença, a fé. Se a gente substituir essa fé e a crença pela confiança, opa, relativizou tudo aqui. Aí nós temos um outro formato e uma outra configuração conjugal, matrimonial, monogâmica, de ajuntamento macho e fêmea. E é exatamente isso que está acontecendo. Eu consegui te dar uma resposta, Timóteo, sobre o que você acabou de falar agora? Essa conjugação, não dá para ler esse modelo à luz do que é a fé. Te dei a resposta agora. Né? Então, veja bem, nós temos um problema... É um modelo
pós-tradicional, né? Esse é um modelo pós-tradicional. É até difícil, né? Porque quando a gente fala pós-tradicional, porque dentro do pós-tradicional existe o componente o componente mais, eu diria, mais duro, né? Aquele mais radical, aquele mais rebelde, que eu diria o componente antitradicional, né? Aquele que parte por tudo ou nada, aquele o militante de fundamentalismos, etc, etc, né? Então, o pós-tradicional, ele tem sempre um quê de antitradicional nele. E eles se unem contra o tradicional. Mas não significa que o tradicional seja o correto. Porque nós ainda não sabemos se nós sabemos que o tradicional não está fundamentado na fé cristã. Não está. Em alguns aspectos sim, outros não. Por muito tempo, os machos exigiram da mulher uma subserviência moral. Isso não está. Como se ela fosse na fé cristã. inferior. Isso não está na fé cristã. E por muito tempo, os maridos fizeram as esposas de empregadinha doméstica. Ficava em casa, sem previdência, depois que o cara morrer, ficava com a pensão. Mas para ela, que cuidou da casa e dos filhos a vida toda, não tem nada? Não tem um salário? Não. Isso é tratar a mulher como coisa. Isso é muito importante, porque o senhor está dizendo que o discurso do conservadorismo aqui no Brasil, o discurso da direita, ele está querendo promover uma identificação entre o que eles chamam de tradição e defesa da fé cristã. Fundi-los. Fé cristã e direita, mesma coisa. Mesma coisa. Não é? E tradição. Então, quando a gente fala de tradições, dentre elas essa que o senhor acabou de salientar, não é? Que envolve uma injustiça na interação entre o homem e a mulher. Então, aqueles que do mundo do conservadorismo acabam defendendo isso como sendo um conteúdo da fé cristã. E, portanto, provoca uma confusão e confirma o que nós estamos trabalhando aqui no nosso podcast desde os primeiros momentos, aquela pergunta: será que a fé cristã está sendo corretamente comunicada? Ou será que confusões estão sendo produzidas, não é? Produz um nível de ruído que atrapalha as duas tarefas que a gente está se propondo aqui. Atrapalha a tarefa de fazer a leitura crítica correta, né, e atrapalha a tarefa que o senhor acabou de dizer, de compreender corretamente o que a gente precisa comunicar. Né? Isso. Bem, então o conceito de autorreferencialidade a gente falou, o conceito de unidade também a gente falou. Agora, eu vim também com uma motivação, pensando em algumas coisas que a gente falou lá atrás, e vendo as reações de alguns comentadores de alguns recortes que o Timóteo acompanha mais de perto, né? Sobretudo a gente está divulgando o episódio 49, né? Sim. Então, tem algumas pessoas que estão dizendo, olha, me mostra a referência onde Paulo fala isso. Olha, eu vou te mostrar. É Paulo que fala e eu não estou inventando. Eu tenho a autoridade de um doutor em Bíblia. Então, eu não estou autorizado pela idoneidade que me é imputada pela própria titulação que eu tenho. Eu não posso brincar com essas coisas. Agora, eu não vou te facilitar a vida também, não. Entra nos textos de Paulo que você vai achar isso lá. Tá? Entra lá, estuda. É importante estudar Paulo. Não só essa coisa de qual é o versículo, qual que é o capítulo. Eu não quero facilitar, não. Vai lá, entra que você vai achar isso lá. Tá? Paulo recomenda isso aí. Tá em alguma das suas cartas, das suas epístolas, você vai achar isso aí.
Porque existem pessoas bem intencionadas nos comentários, mas existem pessoas que são muito picuinhas, vêm de tradições. Eu conheço alguns de linha da reforma, dessas igrejas que se dizem reformadas, são uns picuinhas, estão querendo vir para o podcast para brigar. Não estou afim de brigar. Eu não estou aqui para brigar com ninguém. Estou aqui para comunicar a fé cristã, para levar a fé cristã adiante. Então, comigo você não vai ter o seu apetite e a sua fome saciada. Não estou aqui para brigar. Se você não acredita no que eu estou falando, você não precisa ficar assistindo nosso podcast. Assiste do seu pastor, que é um cara que entende de Bíblia. Às vezes ele entende muito de Bíblia, talvez eu não entendo nada de Bíblia. Então eu estou dando essa dura em você, que está indo para o nosso podcast com má vontade, com má intenção. Veja bem, nós não estamos com apetite de guerra. Nós não estamos aqui para violentar quem quer que seja. Então, respeite o nosso espaço. Tá? E respeite o nosso espaço. Se for vir para trazer guerra, visita outra, vai para outro. Você vai achar outros aí. Afins que você vai poder se divertir. O nosso não. Nós estamos fazendo uma coisa séria. É um segundo problema relacionado a isso que o senhor está dizendo, é um reclame, né? Quando um corte é colocado, ele tem o objetivo de divulgar um episódio completo. Então eu tenho o cuidado de colocar a ideia correta, mas essa ideia ela só vai ser melhor compreendida quando situada dentro da reflexão maior, da sequência maior. Então, algumas vezes as pessoas ou não entendem, pessoa que não entende, pergunta bem intencionada, tudo bem, mas às vezes a pessoa se irrita ou faz um comentário inadequado, exatamente porque não foi lá ouvir o desenvolvimento completo da reflexão, né? Isso é um problema. Sim. Eu aprendi, só para finalizar, eu aprendi que quando a gente fala, a gente tem uma responsabilidade social. Como cristão, eu assumi perante Deus, e a minha consciência segue nessa direção, de que a gente tem compromisso com a verdade. Então, nós não estamos aqui para trapacear. Nós não estamos aqui para distorcer a verdade, para distorcer a verdade com a compreensão comprometedora das Escrituras. Então, quero que você também, que está aí, que talvez até me conheça, mas está se escondendo por trás de um personagemzinho, como comentarista que é talvez você me conheça, tenha raiva de mim, tenha interesse em se vingar de mim. Então, faz o seguinte, vai procurar sua turma, aqui não é o seu lugar, tá? Desculpa ser franco e duro assim, mas é assim que tem que ser. Agora, para os bem intencionados, por favor, continue com a gente. Acho que haverá benefício para todos, à medida que a gente for comunicando a fé. Agora, para aqueles que vêm com maldade, vocês não fazem parte dos filhos da luz. Vocês estão em outro mundo e vocês pertencem a outro Senhor. Continuando então as nossas reflexões sobre o nosso tema, né? Alguma pergunta, professor Cláudio? Professor Anderson, o senhor então está falando de problemas complexos, não é? Dessa instituição do casamento, da relação matrimonial. Nós já deixamos muito claro aqui que não é uma crise que está fora do espaço religioso, ela está dentro do espaço religioso. Porque na nossa sociedade não há mais uma fronteira entre o espaço da sociedade não religiosa e da sociedade religiosa, não é? A globalização, ela derrubou essa fronteira e hoje os casais dentro da igreja enfrentam os mesmos problemas dos casais fora da igreja. Diversos, dentre eles, o senhor chamou a atenção, o fato da rotinização do casamento e, em função disso, a redução do potencial hedônico, não é? Da relação do casal. E chama a atenção uma entrevista que eu vi recentemente de um casal que frequentava uma determinada igreja. Não sei se convém
diz eu, talvez não, né? Mas uma determinada igreja, não é? Que não é do mundo católico. E esse pessoal, vivendo esse problema da redução do potencial libidinal na relação, eles planejaram e começaram a consumir o modelo swing, não é? E disseram euforicamente que isso solucionou o problema da ausência de prazer, não é? E isso melhorou a vida conjugal deles. Então, o que me chamou a atenção aí é que, não estou dizendo que isso é um movimento de tendência dentro da igreja, não acredito nisso, mas é o fato de que a ausência de um modelo, de uma proposta que possa socorrer uma monogamia tradicional, na ausência dessa proposta, um casal que se identificou como monogâmico tradicional até um determinado ponto, vivendo dentro... Eles são apresentadores de uma famosa empresa de televisão brasileira, né? Não, especificamente esses dois, eles participam de podcasts, não é? Não tenho ciência deles. E eles continuam se identificando como cristãos, como protestantes, ou não? Não, eles acabaram se desligando da igreja, não é? Sim. Mas pelo menos o marido se apresenta como um cristão. Mas o que eu estou chamando a atenção é para o fato de que já foi falado aqui, afinal de contas, qual é a proposta que nasce dentro da igreja, a partir dos pastores, para orientar esses casais quanto a essa crise vamos chamar de empobrecimento da vida sexual do casal. Porque não havendo isso aí, recursos outros vão ser procurados e a gente corre o risco de ver a emergência de monogamia não tradicional, pós-tradicional, né, no próprio espaço religioso. Variantes, né? Variantes. E aí, só um comentário rápido, já que a gente partiu do livro do Giddens, eu acredito que está nesse mesmo livro algo que pode ajudar a gente a entender nossos irmãos aí de igrejas evangélicas, protestantes diversas, né? Entender um fenômeno que, ao invés de compreender o que está errado no modelo, o que está desconectado até da própria fé cristã, mas da realidade, do modelo, tentar fazer algo com isso que a gente está propondo aqui, às vezes o que eu vejo acontecer é o que o Giddens chama de fundamentalismo, né? Algumas igrejas, para se defender dessas tendências de mudança, elas criam um discurso que parece tradicional, mais radical do que o normal, como se estivesse tentando criar um escudo, né, para se defender daquilo. Começam a propor modelos de namoro e outras coisas assim, e a fazer um discurso muito enfático para tentar se proteger dessas mudanças, né? Então, eu acho que eu entendi bem o ponto nó que o professor Cláudio tentou trazer para a gente aqui. Bem, se a gente voltar naquelas duas referências de texto do apóstolo Paulo, o conceito que nasce, que é Claude, como conceito-chave daqueles dois textos é o conceito de suficiência. É o conceito de suficiência. O conceito de suficiência sempre foi um conceito que está também diretamente entranhado na espiritualidade, se é que podemos usar o conceito, dos hebreus no Antigo Testamento. Houve época que quando não se caía chuva em solo de Israel, hebreus, israelitas, apelavam para Baal. Então, aí a monogamia, o monoteísmo,
não era mais o monoteísmo. O Deus de Israel, o que fez prodígios lá, o que fez o mar abrir, deixou de ser insuficiente porque não mandou água, porque o plantio ficou comprometido. Então, entre aspas, uma ação, uma ausência de emergência, parece que Deus cochilou, como Jesus Cristo cochilou no barco, faltou a chuva, se comprometeu o plantio que produziu fome em solo de Israel. Então vamos procurar o Baal vai dar uma mão para a gente. Então veja bem que tudo está relacionado ao conceito de suficiência e insuficiência. O que é a modernidade? Ela abre que horizonte para a gente? Um horizonte plural. O que é o pluralismo? Do ponto de vista da reflexão axiológica. É a afirmação da não suficiência de um paradigma, seja ele cultural, social ou de valor, religioso, etc. Não suficiência. O A não é suficiente, então vamos criar o B. Mas o A e o B também não é suficiente, vamos criar o C. É plural. Então, o que pressupõe do valor, pluralidade, é a suficiência possa ser considerada um contravalor. Para existir um mundo plural, a suficiência não pode existir como valor. Olha o que o Paulo diz. Mulheres sejam somente dos vossos maridos. Vou ler da forma mais literal. Mulheres sejam para os seus próprios maridos. Suficiência. Sim. Existe uma deficiência, eu diria, operacional, do ponto de vista genético, no homem, comparado com a mulher. Ela é mais potente, ela é mais longeva, ela consegue fazer sexo por mais tempo, com mais intensidade, chegar em mais orgasmos e a conseguir ainda de pé para fazer mais sexo. E dependendo das mulheres, um só não consegue realizar isso tudo. Mas ela está dizendo, mesmo que você tenha um problema, mesmo que você tenha um distúrbio, seja somente para o seu marido. Então, submisso tem a ver com isso. A submissão significa, torna-o suficiente para você. Qual é a recomendação de Paulo para o marido? Homens que casam com mulheres problemáticas, de famílias problemáticas, ame as vossas esposas como elas são. Então, veja bem, nós podemos ter construído interpretações teológicas muito equivocadas partindo de um erro de tradição. Ou uma tradução que ficou moderna demais, ficou contemporânea demais. E aí a gente não consegue preservar, eu diria, preservar a originalidade de uma provável intenção que quem escreveu o texto teve no início. Porque combina mais com a cultura do tempo. Esse mulheres sejam submissas aos vossos maridos combina mais com a cultura patriarcal. Uhum. Essa de maridos, ame as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se sacrificou por ela, se deu por ela. Combina mais com a sociedade patriarcal também, onde o homem fazia o sacrifício por causa da esposa. Entre aspas, né? Um sacrifício que não é tão um sacrifício. Então nós temos um problema de modelo, monogamia. Monogamia rima com suficiência. Mas monogamia hoje é a monogamia do mundo plural.
E, portanto, ela rima com insuficiência. Portanto, há variantes. A monogamia que faz uso do método da swinger, do ménage à trois, masculino e feminino, e etc. E outras variantes. Que eu brinquei outro dia que é a monogamia em série, porque cansou de uma esposa, o cara troca essa por outra, né? Mas ele é monogâmico, mas ele tem vários casamentos. Sim. Mas veja bem, eu estou trazendo a compreensão, uma compreensão que é importante para a gente entender o nó que está em jogo aqui, que é colocado pelo professor Cláudio, que é o do conceito de suficiência. Portanto, sempre quando nós falamos de uma sociedade plural, como é o mundo contemporâneo, o mundo moderno, nós temos que trazer em mente, à mente, que esse mundo só é possível, a sustentabilidade desse mundo só é possível quando a suficiência se torna um contravalor. Veja bem que nós estamos construindo uma escada, cada dia um degrau. É a primeira vez que a gente fala isso aqui. Para quem está nos ouvindo entender por que o modelo está em crise. Por que o marido sai tanto para fora? Por que ele pula tanto para a cerca de lá? E por que desse fenômeno da mulher infiel sexualmente se tornou um fenômeno emblemático do nosso mundo contemporâneo? Está empatado. Mulheres desleais e infiéis sexualmente é basicamente a mesma quantidade de homens, maridos. Antigamente, essa diferença era uma diferença muito comprometedora para as mulheres, porque o mínimo de mulher contra o máximo de homens. Os homens é que praticavam a infidelidade. As mulheres não. Então, isso aí já significa que as mulheres aceitavam-se como insuficiente para os seus maridos. Elas se aceitavam assim. E aceitavam os seus maridos como falso suficiente. Porque o importante, naquela época, o sexo era compreendido como sexo para procriação. E não existe um componente mais antiorgástico para o erotismo do que conceber a sexualidade com essa finalidade de procriação. Só isso. Então, simplesmente pela ficar grávida, ela não precisa chegar ao orgasmo. Ela não precisa ter prazer na relação. Quanto menos tempo levar, melhor. É só para procriar. Agora, à medida que o prazer foi sendo recobrado, quando se democratizou o acesso ao prazer na atividade sexual, na prática sexual, portanto, para homens e mulheres, se democratizou isso aí. Aí pronto. Declínio dessa sexualidade associada a essa finalidade procriativa. E agora nós queremos resgatar o tempo que foi perdido. A ascensão do movimento feminista. Temos que nos vingar. Temos que agora dar o troco. O troco significa tudo que de moralmente pervertido eles fizeram, agora a gente vai fazer também. E não adianta falar que é ao contrário, não, porque eu já tive várias amigas feministas, é exatamente isso que elas me comunicavam. É exatamente isso. Então não é falsa compreensão, não. É exatamente isso. Professor, esse fenômeno da suficiência tornar-se um contravalor, ele tem uma variável nessa nossa sociedade pós-tradicional que torna isso praticamente um determinismo, que é o erotismo cultural, não é? O fenômeno que nós já discutimos aqui, o fato de que nós vivemos em espaços sociais que estão programados para inflacionar o nosso imaginário erótico. Então, o tempo todo nós somos bombardeados, não é? Com corpos esculturais cada vez mais
erotizados com um potencial de promessa de uma experiência orgástica intenso, não é? Nós temos uma biotecnologia para isso. Tanto as mulheres em relação ao corpo do homem, quanto os homens também em relação ao corpo das mulheres. Então, é inevitável que se estabeleça o fenômeno da comparação, não é? A comparação daquele modelo de alta eroticidade que está no meu mundo imaginário e o parceiro, a parceira real, não é? Então, o erotismo cultural é um fenômeno muito importante para a gente entender por que a suficiência se torna um contravalor na nossa sociedade. Então, veja bem, vou deixar mais claro ainda para quem está nos ouvindo. O nosso problema é um problema de modelo. O matrimônio é o casamento do modelo monogâmico que incorporou elementos do capitalismo de produção e do patriarcalismo. Sobretudo o patriarcalismo associado à cultura da acumulação de patrimônio, do patrimonialismo. Então, nós temos esses problemas, isso foi analisado inclusive por pensadores de esquerda, né? É até bom não deixar isso claro, que essa análise não é uma análise que deva ser compreendida como uma análise bem feita por Marx, não foi bem feita por Marx, mas ele fez. Ele fez. O fato é que esse modelo que nós temos agora, nessa sociedade compreendida como uma sociedade marcadamente determinada pela concepção cultural de pluralidade, é uma sociedade que se baseia na insuficiência como valor mor, como o valor que se deva compreender como o valor mais, eu diria, o valor mais importante dessa sociedade. É a partir da insuficiência que se justifica a infidelidade. É a partir da insuficiência que se justifica a falta de romantismo. É a partir da insuficiência que se nega a doação gratuita de afeto. A ele, a ela, ao macho, à fêmea, ao marido, à esposa. Então note bem que é um conceito bastante revelador, né? É um conceito que está associado ao modelo de monogamia. Nós estamos falando, a nossa proposta é falar sobre isso. O problema é monogamia. Nós não colocamos no nosso título matrimônio e nem casamento, mas é monogamia. Uma monogamia que, se não for reformada, ela vai continuar produzindo em série mortes de relacionamentos dentro do casamento. Você entra no casamento para perder o afeto, para perder o desejo sexual, para perder o romantismo, etc. E a análise daquelas psicanalista e antropóloga está correto. É aquilo mesmo. Matrimônio, nessa concepção e nessa configuração, significa morte do erotismo, morte do prazer sexual. E não tem como contestar essa tese. Não tem como contestar. Mas o sexo não é a coisa mais importante do casamento, né, meus irmãos? O pastor diz de púlpito. E depois você descobre que esse pastor tem uma mulher e 4 amantes. Como é que é, pastor? Me explica direito esse negócio aí. O sexo não é mais importante do casamento, mas o senhor tem uma esposa e 4 amantes. As prostitutas vos excederão. Entrarão primeiro no reino do que vós. E é o que mais tem. É porque um ambiente que fecha com esse modelo abre-se para a perversão, as várias formas e modalidades de perversão.
E a gente fica impressionado porque a gente tem consciência e informação de que hoje existe a prática do homenagem à Troá está sendo realizada em igrejas por pastores e suas mulheres, suas esposas, com outra esposa de pastor. Existe a prática de swinger sendo realizada por líderes de certas igrejas ou de muitas igrejas. Infelizmente, é uma notícia ruim de se dar. Mas isso tem. Eu conversei com um pastor que me falou sobre isso. Ele me abriu o coração e falou assim, olha, eu não sei mais o que fazer nessa igreja, eu não tenho como ficar lá mais. Eu vou contar para o senhor o que está acontecendo lá na minha igreja. Ele contou tudo. E é uma igreja que é vista como uma igreja que... Eu não posso falar muito não para não entregar. Mas é considerado uma igreja tradicional. Igreja que defende o casamento. Sim. O casamento tradicional. É suficiente. Você entendeu? Não preciso falar mais, né? Não. Vivem na mentira e se dizem da luz, filhos do dia. Então, o casamento monogâmico dentro desse modelo, dessa configuração, perdeu credibilidade. O problema é que se nega o casamento, mas se vive no modelo. Eu tenho um sobrinho que não quis casar, juntou. Ora, o problema não está no conceito, casamento. E na sua associação a religião. É o modelo que está. O problema está no modelo. Não, eu não vou casar não, mas você vai viver a dois? No modelo monogâmico? É. Então você não resolveu o problema, meu filho. Você não resolveu o problema. Será que isso ficou claro para você que está nos ouvindo? Será que isso ficou claro que a nossa crítica aqui ela é muito mais profunda, é muito mais sistêmica, muito mais estrutural, muito mais ampla? Não se trata de um probleminha, uma pequena rachadura que pode comprometer a sobrevivência de uma barragem. Não, são várias rachaduras espessas espalhadas por uma barragem inteira e que quando isso quebrar vai acontecer o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, vai inundar um estado inteiro. Não é isso que o pessoal está falando? Incrível. Eu estou querendo aqui chamar atenção, então, para essa, sobretudo para a gente prestar atenção nesse conceito do modelo de associação macho e fêmea, matrimônio. O conceito está associado, deve ser lido associado ao conceito de pluralidade. Dentro do conceito de pluralidade deve-se destacar o conceito de insuficiência. É insuficiência operacional que gera insuficiência afetiva, que gera insuficiência erótica, que gera insuficiência romântica. Portanto, gera aniquilação do próprio interesse afetivo um pelo outro no casamento. E aí nós nos protegemos de tudo isso casando da forma de contrato social, com regras bem definidas, com direitos e deveres a serem seguidos. Alguém tem algum interesse em falar ou uma pergunta a partir disso? Não? Dessas duas leituras que eu fiz do apóstolo Paulo, essas leituras literais, vocês queriam comentar alguma coisa? Não, aliás, sim, é uma leitura que resolve muitos problemas, não é? Resolve problemas relacionados a perguntas sobre a própria extensão de temas que são tratados
muito proximamente ao momento que o apóstolo Paulo, no texto, momentos que o apóstolo Paulo está falando sobre a relação entre marido e mulher, né? Então eu acho que é uma leitura que se torna muito compatível com a afirmação de que na fé cristã não há superior e inferior, não é? Não há essa relação de inferiorização de um em relação ao outro. Então me parece que essa leitura ela se harmoniza melhor com outros momentos dos escritos. O sistema de valor da fé cristã. O sistema de valor da fé cristã, exatamente. Bastante esclarecedor, fiquei até positivamente surpreso, porque essa é uma leitura que eu nunca tinha ouvido. Acho que compreender de fato o que está no texto ajuda a gente a corrigir distorções que a gente aprendeu equivocadamente ao longo da vida sem saber, né? Eu sei que é um texto muito conhecido, só para quem talvez não tenha familiaridade com a Bíblia, eu queria só que o senhor citasse qual é o texto que o senhor está... Efésios capítulo 5. O senhor citou em algum momento de um dos episódios, né, que a gente fez, mas só para situar nesse aqui. Bem, então nós temos aí alguns problemas sérios de definição semântica e de tradução que tornaram a nossa compreensão antropológica do matrimônio uma compreensão distorcida, deturpada. E, portanto, nós criamos uma sociedade tradicional. Que tanto a tradicional quanto a pós-tradicional é farinha do mesmo saco. Nenhuma delas é cristã. Fé cristã... A tradicional tenta enganar. Ela engana. Sim. Ela pega algumas coisinhas da fé cristã, mas distorce logo em seguida. Então, não dá para levar a sério isso. Só que o Guidas não entende essas coisas. Sim. O Guidas é um sociólogo, um cara comprometido com a fé budista. Não entende. De fé cristã não entende nada. E de outras cositas mais, apesar de ser o Guidas. Mas eu penso o seguinte, nós vamos avançando. Eu abri aqui agora para ver o que eu tinha pontuado. Esse modelo, eu quero repetir aqui o que eu escrevi, eu vou ler, para você tomar consciência do prejuízo. Um dos prejuízos. Aqui, ó, existe, eu posso gastar mais uma página de prejuízo aqui, escrever mais uma página de prejuízo que esse modelo está produzindo. Prejuízo moral, psicológico que esse modelo está produzindo. Monogamia inserida dentro de uma cultura de insuficiência. Olha bem, essa natureza inadaptada do modelo monogâmico coloca em xeque a sua própria relevância cultural funcional na sociedade contemporânea. Ele privilegia a rotina sem prazer. Ele propõe coexistência de interagentes afetivos sem paz. Ele preconiza uma versão de mercantilismo que valoriza pouco a construção afetiva dos implicados e muito sobre o patrimônio conquistado por eles. Ele preconiza o signo de contrato social e não de unidade afetiva. Esses são só alguns poucos problemas. Eu vou ampliar essa escala de problemas que essa monogamia contemporânea tem produzido. E ela, veja bem, ela tem um endosso do catolicismo romano e tem um endosso também do protestantismo evangélico. E de vários evangélicos do movimento neo. E aí a gente vê o negócio explodindo, o casamento não está dando certo em lugar nenhum, em igreja nenhuma. O que está acontecendo?
E por que Deus não traz luz? Não. Me desculpa, Deus está trazendo luz através desse podcast. E eu não estou aqui como Messias, o Salvador da pátria. Mas sei exatamente a função e a vocação que Deus me deu. Para fazer e trazer essa luz que está sendo trazida para todos nós. E eu tenho convicção disso, por isso que, mesmo sem dinheiro ou com dinheiro escasso, nós estamos realizando esse podcast. Mesmo com dinheiro escasso. Às vezes falta um pouco para a gente pagar. Mas mesmo assim, com pouco, a gente está fazendo sacrifício para manter esse podcast, dada a convicção que nós temos do que estamos fazendo e da vocação que estamos realizando. Porque se não fizermos isso, estaremos negando a nossa própria vocação. Então, eu queria que, eu vim também com a disposição de voltar a um pequeno problema que nós colocamos lá atrás, quando entramos ou introduzimos o conceito de monogamia, né? Quando nós, primeiramente, associamos a monogamia a uma monogamia atual como reflexo do mundo moderno, e, portanto, introduzimos o conceito de pluralidade. Eu quero dizer que o conceito de pluralidade é um conceito que reflete muito bem o espírito dessa modernidade. Quando o filósofo diz cogito ergo sum, esse cogito ergo sum sive existo significa que agora a realidade ela é percebida subjetivamente. Ela se torna refém de uma percepção subjetiva. É um pouco redundante, né, percepção subjetiva, mas é isso. Portanto, a verdade agora ela não tem o caráter, ela não tem uma natureza de uma procedência divina religiosa. Não. Agora a verdade se torna cativa da minha percepção. Portanto, cada qual tem a sua verdade, tem a sua versão. E isso se tornou emblemático desse mundo plural. Saudável para esse mundo plural. Portanto, nós temos aí várias versões, várias interpretações anticristãs de uma presumível ética cristã. Ética do casamento, ética do matrimônio, ética da sexualidade. Eu disse lá atrás de que a fé cristã, o Novo Testamento, os apóstolos não produziram a teoria da sexualidade. Isso dificulta um pouco a nossa compreensão de sexualidade sadia no matrimônio. Eu disse, mesmo assim, é possível, considerando os princípios gerais de uma vida de valor pautada na justiça, na verdade e na bondade, é possível estabelecer meios de se saber qual é o limite ético para se chegar dentro de um matrimônio, de uma relação macho e fêmea no matrimônio. Então, eu também tive o cuidado de mostrar que o conceito de pluralidade estava certamente associado ao conceito de hedonismo. É uma concepção que também traz a revolução, né? Não só de um paradigma de mundo ascético para um mundo hedônico, mas sobretudo que a modernidade se tornou, a partir do século XVII, XVIII, um mundo que privilegia o aqui e agora. Portanto, é um mundo que produziu a globalização. O que é a globalização? É um fenômeno do aqui e agora. Então, a modernidade produziu a secularização da verdade, a secularização da consciência. Portanto, a privatização da verdade, rimada à secularização da consciência, produziu concepções de sexualidade que são fragmentos
de uma compreensão bastante obscura que se tem da sexualidade na vida, sobretudo, de um religioso. Nós falamos que nós temos dois modelos de monogamia. Um que segue na direção que passou, caminha pela via religiosa, e um modelo de monogamia que é secularizado, que não vive, que não se submete aos parâmetros de orientação religiosa. Então nós temos dois modelos circulando. Nós não temos casais monogâmicos religiosos na sua totalidade. Não. Nós temos aqueles que frequentam a religião e aqueles que não frequentam. Mas o modelo monogamia, ele está em crise tanto nesse quanto naquele. É um modelo, a crise é uma crise de natureza operacional. É uma crise, não é uma crise de matriz gerencial. É operacional. Não está funcionando. Os casais estão com medo de viverem um para o outro e adquirirem um prejuízo incalculável no final dessa história, quando o divórcio chegar. Então, munidos pelo medo de prejuízo na frente, eles se doam menos, eles desconfiam mais um do outro, vivem mais uma relação paranoica, sempre dando o sentido que não existe para o movimento do marido, para o movimento da esposa, e aí nós temos um modelo paranoico, patológico de casamento. Esse modelo é um modelo que tornou a relação, a vida da relação, uma vida potencialmente patogênica. Porque o outro é potencialmente um demônio. Veja bem, como é que combina com serão uma só carne, sendo que essas unidades, elas estão separadas e elas olham com essa desconfiança paranoica por outro. Então nós temos um problema de modelo. Eu estou reforçando para você que está nos ouvindo entender que o problema é do modelo. É um modelo que foi contaminado, contaminado. Presta atenção, foi contaminado. Não associa a monogamia aí como está, não associe isso à fé cristã, porque não está fundamentado na fé cristã. Você vai compreender à medida que o nosso raciocínio, a nossa argumentação, o nosso podcast evoluir no tema, a discussão do tema. Você vai prestar atenção, vai perceber e falar assim, olha, agora eu estou entendendo por que esse modelo não serve mais para um cristão. E eu disse que a monogamia, diante de toda essa dificuldade, mas compreendendo-se, a monogamia é fundamentada numa base da fé cristã. É o modelo que pode proporcionar a maior qualidade de vida sexual e erótica que existe. Eu usei algumas vezes, no podcast passado, o conceito de fantasia, mas a fantasia é vivida a dois, entre o marido e a mulher. Não é a fantasia promíscua. Marido e mulher podem desenvolver uma cultura de fantasia para mexer com o imaginário, mas que se restringe à vida dos dois. E isso para apimentar e melhorar a qualidade erótica da sexualidade vivida a dois. É nessa perspectiva que eu ainda vou abordar e vou trazer reflexões mais adiante para o nosso podcast. Agora, eu quero dizer o seguinte, alguém vai me perguntar, mas para aí, onde é que você está fundamentado isso? Existe um paradigma teórico, axiológico, que nos leva a essa compreensão? Sim, mas o raciocínio é por dedução. É muita coisa que se lê na Bíblia, no Novo Testamento, obviamente,
O raciocínio é por dedução. Ou melhor, a conclusão é por dedução. Então, nós sabemos que nós vivemos num mundo, e num mundo que o novo paradigma social que se instalou, ou cultural, não é mais o ascetismo, mas o hedonismo. E o problema é que tudo que a gente faz nesse mundo sugere a vida compreendida nessa perspectiva. Mas vem cá, o cristão pode abraçar o hedonismo? É uma outra confusão. Eu não falei que o cristão deva abraçar o hedonismo como filosofia de vida. É outra confusão, que vem lá dos comentários do podcast. Não falei absoluto, não dei nada dando... É preciso saber ler com inteligência certas coisas que a gente passa os olhos nos livros ou ouve em certos podcasts, né? Eu não quis dar a ideia de que nós devemos viver uma filosofia de vida hedônica. No entanto, a filosofia de vida que o Éden traz como a única provável forma de se compatibilizar com o ideal de vida projetado para quem vive em obediência ao Deus Criador, é o hedônico. E viu Deus que tudo era muito tov, era muito bom. E o bom é a sensação. Tudo funcionava bem. Tudo gerava bem-estar. Tudo gerava o gozo. Havia uma harmonia entre a criação. Portanto, o homem foi feito para o prazer. Por isso que a doença está associada à morte. E o prazer está associado à vida. À alegria, ao gozo. Então, vamos entender dessa forma, porque eu estou dando princípios gerais para vocês entenderem depois por que, ao falar de sexualidade, eu vou reincorporar esses princípios para mostrar que o sexo pode ser, o sexo no matrimônio pode ser e deve ser a melhor forma de se auferir, se usufruir de um sexo de qualidade, de uma sexualidade com qualidade. Não tem outro. A orgia não dá, a pornografia não dá, o homenagem a Troá não dá, o swinger não dá, mas a vida dois, macho e fêmea, marido e mulher, dentro de uma compreensão sadia de monogamia. Não dentro de uma compreensão patriarcalista, patrimonialista, machista, capitalista de produção. Não. Esse modelo deu o que deu, saturou. Está produzindo ainda várias mortes e vai produzir em sequências várias outras. Agora, eu estou falando para quem está com o ouvido aberto. Quem tem ouvido, ouça. Para quem está com o ouvido aberto, preste atenção. Não saia do casamento pensando que casamento é um agregado que só serve para matar, suprimir a alegria que se pode ter na vida de uma pessoa. Espere a gente evoluir um pouco mais as nossas reflexões, que você vai ver que não é para essa direção que a gente tem que caminhar, não. Então eu vou concluir, vou parar por aqui, nosso tempo já esgotou, e vou deixar para a gente continuar esse tema na próxima semana, né? Próximo podcast. Então, se o professor Claudivan e o professor Timóteo tiver alguma pergunta, pode ser feito, não há problema, né? Mas a minha participação meio que monóloga, né? Se dá por aqui, acaba por aqui. Eu estou satisfeito. Eu ouviria mais algumas 10 horas, assim, mas eu sei que a gente vai ter mais do que isso pela frente, né?
A gente falou que provavelmente a gente deve ter pelo menos uns 10 episódios em torno desse tema. A gente está tratando de um tema que é complexo, mas quem está prestando atenção vai se sentir instigado a ouvir. Ouvir com o ouvido aberto, né? Com a compreensão. Eu acho que o que precisava ser dito a gente disse. Com o que nós estamos comprometidos e qual é o desafio da nossa tarefa. Né? Então, essa conclusão que o professor Anderson fez, ela diz tudo que era necessário, eu acho que, para ninguém tentar distorcer o que a gente está propondo. Né? Bem, considerando isso, eu peço que você nos ajude a fazer esse conteúdo chegar em mais gente, porque o que a gente está fazendo aqui tem um poder de abrir os olhos e tem um poder de chamar as pessoas para aprender coisas que elas não vão aprender em outro lugar. A gente diz isso com humildade, mas com a clareza de que é um fato. Né? Então, como é que você pode fazer isso? Eu já falei, vou repetir, já falei outras vezes, além de curtir, de compartilhar, de se inscrever, que é o básico, né, desse meio de divulgação que a gente tem, comente com as pessoas, recomende para as pessoas, porque essa é uma forma sempre muito poderosa, né, de fazer um conteúdo chegar onde ele precisa. Muito obrigado e até o próximo episódio.